Saudações a todos, vamos retomar nosso curso de termodinâmica básica. Muito bem, prosseguindo, então, durante a aula anterior nós apresentamos o enunciado de Kelvin, o enunciado de Clausius, realizamos comentários, inclusive uma observação sobre os enunciados de Kelvin e de Clausius, e agora vamos continuar a discussão aqui no contexto do nosso capítulo intitulado Segunda Lei da Termodinâmica, capítulo pertencente, vinculado ao nosso curso de Termodinâmica Básica. Muito bem, então vamos fazer algumas outras observações. Considerando, se supusermos a existência de uma máquina térmica capaz de violar o enunciado de Kelvin, então, se supusermos a existência de uma máquina térmica capaz de violar o enunciado de Kelvin, esta referida máquina seria denominada um motor térmico miraculoso ou sobrenatural, por assim dizer, certo? Então, um motor térmico miraculoso ou sobrenatural, como queira, é um motor térmico que viola o enunciado de Kelvin. E o enunciado de Kelvin diz que, com base nas atividades experimentais, laboratoriais e com base na fenomenologia de todos os fenômenos encontrados no universo cosmológico, inclusive aí reações químicas, entre outros fenômenos físicos, fenômenos químicos, e nós já sabemos, a mecânica quântica nos assegura, a teoria quântica de campo nos assegura que os fenômenos químicos também são fenômenos físicos. Então, associados ao eletromagnetismo ou então à interação nuclear fraca. Então, qualquer que seja o fenômeno, de acordo com, especialmente os fenômenos descritos pelas teorias clássicas da ciência, então, qualquer que seja a transformação, assim, considerando especificamente uma transformação termodinâmica do tipo cíclica, então, Kelvin afirma, não é, com base na fenomenologia no âmbito do universo cosmológico e com base nas atividades laboratoriais, nas atividades de caráter experimental, de que não existe, não é, é impossível a engenharia construir um motor térmico tal que esse motor transforme, não é? Retire energia, retire calor de uma fonte, de um reservatório térmico do tipo, por exemplo, fonte quente, e transforme essa energia, exatamente todo esse calor, toda essa energia térmica em trabalho termodinâmico. Então não existe esse motor, a engenharia não consegue construir esse motor. Então, se supusermos que existisse hipoteticamente um motor deste tipo, ele seria denominado de um motor térmico miraculoso ou sobrenatural, como queira. Então esse motor violaria o enunciado de Kelvin por consequência. Muito bem. Porém, na prática, no contexto
das áreas aplicadas, das engenharias, da geoquímica, da engenharia química, da engenharia mecânica e de todas as outras áreas que fazem uso desses conceitos e da construção de máquinas térmicas. Então, nós não temos indícios, ou seja, não existe possibilidade de construir um motor, no contexto das teorias clássicas, um motor que funcione como um motor térmico miraculoso. Então, não existe nesse momento um motor que viole o enunciado de Kelvin. E analogamente, vamos fazer outra observação então. Se supusermos teoricamente, hipoteticamente, a existência de uma máquina térmica apta a violar o enunciado de Clausius, esta citada máquina térmica seria denominada de um refrigerador térmico miraculoso ou sobrenatural. Muito bem. Então, por quê? Porque esse refrigerador térmico miraculoso, no contexto de um processo termodinâmico cíclico, não é? Sempre aqui nós estamos falando no contexto aqui para o enunciado de Kelvin, no caso do enunciado de Clausius, para ambos ambos os enunciados consideram um processo termodinâmico cíclico. Então, nesse caso, o refrigerador térmico operando em um processo termodinâmico, no contexto de um processo termodinâmico cíclico, esse tal refrigerador térmico sobrenatural ou miraculoso, ele seria, em tese, em hipótese, capaz, né, teoricamente, capaz de continuamente retirar calor de uma fonte, de um reservatório térmico com menor temperatura e transferir esse calor para um reservatório térmico com maior temperatura. E esse fenômeno, esse hipotético fenômeno é observado no contexto da fenomenologia dos eventos, não é? Dos fenômenos químicos, físicos e físicos de maneira geral que ocorrem no contexto, no âmbito do universo observável, no âmbito do universo cosmológico. Sim, de fato não ocorrem. E também experimentalmente, laboratorialmente, considerando um processo termodinâmico cíclico, é possível construir, a engenharia construir um refrigerador térmico miraculoso? Não é possível até o momento. Então, não existe na prática e, portanto, se existisse, e por outro lado, se existisse, ele violaria o enunciado de Clausius. Muito bem, essa é a observação. Muito bem, agora vamos falar sobre o motor térmico. Vamos falar sobre o motor térmico. Então, muito bem. Então, mais uma vez, o enunciado de Kelvin,
afirma, em outras palavras, que no contexto de um processo termodinâmico cíclico, não é possível que uma máquina térmica produza trabalho interagindo com um único reservatório térmico. Então, outra maneira, né, de reescrever o enunciado de Kelvin é exatamente desta forma, de modo que aqui, em detalhes, o enunciado de Kelvin afirma que no contexto de um processo termodinâmico cíclico não é possível que uma máquina térmica produza trabalho termodinâmico interagindo somente, única e exclusivamente com um único reservatório térmico. É necessário que haja um reservatório térmico com temperatura T1 e um reservatório térmico com temperatura T2, relacionando-se com o motor térmico, de modo que se a temperatura T1 é maior do que a temperatura T2, então nós teremos um reservatório térmico quente, por assim dizer, e um reservatório térmico frio, por assim dizer, em relação ao primeiro reservatório. Então, havendo dois reservatórios em contato, relacionando-se com o motor térmico, então o motor térmico está completo e ele produzirá trabalho, porém não produzirá trabalho se o motor térmico estiver conectado com somente, por exemplo, a fonte quente. Então, essa é uma outra maneira de entender o enunciado de Kelvin. Vamos continuar a discussão aqui da termodinâmica, essa discussão sobre o motor térmico, sobre essa máquina térmica denominada motor termodinâmico, durante a próxima aula. Agradecemos a atenção.